E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre a corrida contra o tempo. Falta exatamente uma semana para o fechamento das inscrições do Campeonato Gaúcho. No vídeo de hoje eu quero te falar o que o Internacional ainda está buscando para esse gauchão e o que diz o próprio presidente Alessandro Barcelos, o Eduardo Cudê, sobre essa situação de posições que ainda chegarão. Também quero te falar sobre a tentativa de uma vinda antecipada ainda por parte do Borrell, o Inter que segue tentando conseguir esse jogador ainda nessa última semana de inscrição. E também quero te falar basicamente no que disse o Iardi após o jogo contra o Inter, após derrota por 2-0, o que ele falou sobre esse time do Inter e ele que rasgou elogios para o time do técnico Eduardo Cudê. Mas só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. O Inter que basicamente joga nesse fim de semana contra o São José. Todo mundo sabe que o Inter vai mandar uma equipe mega reserva para esse jogo. O Inter só vai voltar a usar os titulares agora na próxima semana contra o Brasil de Pelotas no estádio de Beira-Rio, que é basicamente o jogo que antecede o Grenal, né? O jogo que é na outra semana, antes do jogo ainda contra o Brasil de Pelotas. O Inter tem uma última partida pelo Campeonato Gaúcho antes do confronto do Clássico Grenal. O que eu quero te trazer de atualização nesse momento? Bom, ontem no treino que foi aberto ali no comecinho para a imprensa, a gente teve algumas novidades, tá? Igor Gomes e Hugo Malo, os dois jogadores seguem treinando em separado. A tendência é que esses dois atletas não estejam à disposição do técnico Eduardo Cudê no fim de semana. Então vai ser inclusive bem curioso saber quem que ele vai escalar ali na lateral direita, já que o Bustos vem jogando muito tempo, Hugo Malo a tendência que não esteja à disposição e aí daqui a pouco ele vai ter que improvisar, por exemplo, um Rômulo ali na primeira função de lateral direito e daí pode botar, por exemplo, um Campanharo junto com o Gabriel. Daqui a pouco é isso que ele pode estar pensando. E o Igor Gomes, tá bom? O Igor Gomes também é um desfalque que não deve ser relacionado para esse jogo, também treinou em separado. Rocher não participou da atividade com bola ainda. O motivo, segundo a assessoria do Internacional, é por preservação, tá? O Inter entende que ele pode estar à disposição para o jogo contra o Grêmio, no próximo dia 25. Outra situação também, Tauelara treinou normalmente, tem esse que possa ser relacionado para o jogo desse fim de semana contra o São José, inclusive como titular. O Cudê que basicamente está dando uma última chance para o lateral esquerdo de 19 anos. Outra coisa também que eu tenho para te atualizar sobre as informações do treino do Inter é sobre os titulares que ficaram na academia fazendo trabalho regenerativo. Hoje fazem uma atividade com bola, mas o Cudê que basicamente vai montar um time pensando no jogo contra o São José, lembrando um time bem alternativo. Outra coisa também que eu tenho para confirmar com vocês nesse momento é sobre o Iardi. O Iardi que após a derrota por 2-0 contra o Inter, falou e soltou muitos elogios ao time do técnico Eduardo Cudê. Ele disse que é um time que está preparado para vencer, que tem jogadores muito importantes, que se tu dormir em alguns minutos do jogo, basicamente o Inter mata o jogo. Ele disse que o Inter tem uma pressão pós-perda muito bem, sai muito bem, é um time muito coeso, segundo o Iardi, é um time muito bem treinado. Ele soltou muitos elogios ao time do técnico Eduardo Cudê. Cudê que inclusive foi muito brincado depois da entrevista coletiva que deu contra o Santa Cruz. Tinha alguns torcedores gremistas que estavam presentes ali no estádio dos Plátanos e os torcedores gremistas perguntaram para o técnico Eduardo Cudê se ele estava pronto para perder o Grenal. E o Cudê basicamente brincou com eles também, dizendo: olha, como vocês são engraçados, como vocês são cômicos, e rindo junto com eles também, não entrando muito assim na brincadeira dos gremistas. Outra situação que eu tenho para te trazer também é sobre a corrida contra o tempo. Basicamente hoje faltam exatamente uma semana para o fechamento das inscrições do Campeonato Gaúcho, né? A janela de transferências ainda vai por muito tempo, a janela ainda fica aberta até o dia 4 de abril. Mas pensando em campeonato estadual, pensando em Campeonato Gaúcho, as inscrições vão até agora o próximo dia 15 de fevereiro. Na verdade vão até o dia 16, mas tu precisa estar inscrito no Gauchão, tu precisa estar no BID, Boletim Informativo da CBF. E para isso acontecer, basicamente o Inter vai ter que colocar, por exemplo, os jogadores até o dia 15,
Porque, por exemplo, no dia 16 é um fim de semana para quem não sabe. Então, o Inter tem aí uma semana para colocar todos os jogadores que vai contratar ainda no bid. Qual que é a ideia do Inter nesse momento? Trazer um primeiro volante. O Inter entende que esse time que tem, com a vinda de um primeiro volante, basicamente é suficiente para ganhar o campeonato estadual. Com o time que o Inter já tem hoje, né, a gente já sabe que o time do Inter hoje, se fizer um mano a mano com o Grêmio, a gente já sabe que o time do Inter é melhor. Mas o Inter quer melhorar algumas peças, até porque o Grêmio também está se reforçando. Por exemplo, contratou o Duqueiroz, aquele volante que era do Corinthians, está falando o Morelli, que era do Goiás, enfim, por mais que não sejam reforços assim tão grandes, eles estão se reforçando também. Então o Inter quer trazer também um primeiro volante. Se fala, continua se falando, por exemplo, o nome do Thiago Maia. O presidente Alessandro Barcelos até disse que tem outros nomes que estão encaminhados para essa primeira função de meio campo. O Inter que não descarta trazer 2 primeiros volantes. Por que o Inter não descarta trazer 2 primeiros volantes? Primeiro, que a tendência é que o Gustavo Campanharo e o Gabriel saiam do Inter. Com esses 2 jogadores saindo do Inter, basicamente o Inter vai perder 2 volantes. O que o Inter vai ter de volante? Vai ter o Rômulo e vai ter o Matheus Dias, além do próprio Arangues, que já vem fazendo a primeira função de meio campo, mas não é uma ideia do técnico Eduardo Cudê. A ideia do Cudê é ter o Arangues numa função um pouco mais acima. A ideia do Cudê ideal, no mundo ideal, é ter o Thiago Maia como primeiro volante e o Arangues como um jogador de segunda função ali de meio campo. E aí ter no banco de reserva um Rômulo, Matheus Dias e essa outra opção. Por exemplo, o Inter olhou, por exemplo, o nome do Bruno Gomes, olhou, por exemplo, o nome do Matheus Rossetto, que são jogadores que chegariam também para compor elenco, jogadores que estão de acordo com as ideias basicamente que o técnico Eduardo Cudê entende, também que o próprio Lúcio Gonzalez. Além dessa função de primeiro volante, o Inter também não descarta trazer um goleiro, né? Se fala, por exemplo, o nome do Gabriel Vasconcelos, jogador que está no Curitiba, foi afastado por lá, a torcida deles não quer, eles nem pintaram de ouro, mas é um cara com bastante experiência, ficou mais 7 anos na Europa, jogou 7 anos dentro do mercado italiano, já passou por Milan, enfim, é um jogador com bastante bagagem e é um nome que o Inter entende que seria viável para trazer. O Inter entende que hoje trazer um goleiro é muito difícil, sabendo que esse goleiro vai chegar para daqui a pouco ser, por exemplo, o segundo, terceiro goleiro, vai sendo reserva do Rocher. Então é muito difícil hoje achar um goleiro no mercado e o Inter não tem aquela segurança toda, por exemplo, no nome do Antony. O Antony até vem fazendo boas partidas. Em todos os jogos que fez até agora, onde ele participou de 6, o Inter só foi vazado durante um jogo, que foi o jogo contra o Guarani de Bagé, quando o Inter tomou os 2 gols. De resto, até hoje, o Antony ainda não foi vazado. É um goleiro que sai bem, tem uma boa saída com os pés, mas é um goleiro que o Inter não vai confiar, por exemplo, todas as fichas, porque logo ali, por exemplo, tem uma Copa do Brasil, por exemplo, contra o Asa. Então o Inter, nesse momento, tem um planejamento também de trazer nessa última semana de janela de transferências para o Campeonato Gaúcho, ainda, por exemplo, também mais um goleiro que é uma ideia. E além disso, a gente sabe que o Inter também procura um lateral esquerdo, procura daqui a pouco também mais um jogador ali pro meio de campo, mas esses vão ser reforços que vão vir após o Gauchão, porque o Inter tá com uma dificuldade tremenda de achar, por exemplo, algum brasileiro lateral esquerdo que seja, por exemplo, num jogador interessante, igual, por exemplo, ou melhor que o René, numa situação acessível. Muito difícil achar, por exemplo, um lateral esquerdo hoje dentro dessas características, tá bom? Então esse foi o vídeo. À tarde eu volto aí com novas informações sobre o Internacional após o treino que o Inter faz dentro do CT Parque Gigante antes da partida contra o São José, tá bom? Grande abraço a vocês, volto logo mais com novas informações aqui sobre o nosso Colorado. Abraço, valeu, falou e fui!